Olha só, Amanda, eu vou te contar um pouco da história de São Paulo, que ela é muito maravilhosa. Infelizmente a gente não aprende lá na escola, a gente não tem novelas, séries sobre isso, então vamos ver se a gente consegue passar um pouco da história da nossa cidade. Bom, acho que esse aqui é um dos melhores locais, então, né, pra você falar da história de São Paulo. Pois é. Eu sei de São Paulo, porque esse ponto eu peguei até a cadeirinha aqui pra te ouvir. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Existe a lenda do primeiro paulista, né, que é uma história muito bacana, que é a lenda do João Ramalho, né? O João Ramalho, não se sabe ainda, dizem que ele era um náufrago português que acabou caindo aqui, né, em São Vicente, e ele foi doido o suficiente para andar a pé em filas indianas e subir a serra. E quando ele subiu a serra... subir de carro já tá difícil. Não, você imagina naquela época, não tinha e assim, filha, né? Era uma parede, uma serra, uma parede. Você olha aquilo e fala, vamos ver o que tem ali. O que vai dar do outro lado? Ele seguiu essa trilha indígena, foi seguindo, e ele caiu em São Paulo. O que era São Paulo naquela época? São Paulo era o cruzamento de 5 trilhas indígenas, né? Cada uma indo para um lugar. Uma ia para o Rio de Janeiro, que deu origem à Via Dutra. Uma ia para o Peru, que é a trilha Peabiru, talvez a mais importante de todas. Outra ia para Minas Gerais, que era a Fernão Dias, e outras duas que iam para a região sul e para a região mais interiorana do país. Para a região litorânea do país, que era justamente a Anchieta, né? E o que aconteceu? Ele subiu aqui, ele chegou aqui, e ele encontrou um monte de índio, né? Aqui eram os tupiniquins, que tinham uma treta brava com os tamoios do Rio de Janeiro, mas tudo bem, isso é outra história. Deixa de ser. E aí quando ele chegou aqui, as pessoas olharam para ele e falaram, que cara diferente, né, um cara branco, meio parece um andarilho. O cara colou aqui e olha o que esse cara fez, ele ficou amigo dos indígenas. O grande líder dos tupiniquins era o índio Tibiriçá. Ele ficou amigo do índio Tibiriçá, e o índio Tibiriçá tinha uma filha, a belíssima índia Bartira. João Ramalho se apaixonou pela Bartira, casou com a Bartira e ficou vivendo aqui em São Paulo, no Manaus, né? Lembrando que para sociedades indígenas era normal um homem ter várias esposas. Então ele teve lá suas esposas indígenas, até que com as missões jesuíticas, né, chegaram aqui o Padre Anchieta e o Manuel da Nóbrega. Um já era um senhor mais experiente, ortodoxo, com a cabeça bem reta, vamos dizer assim, e o outro era um jovem que gostava de escrever, gostava de criar histórias e já tinha uma flexibilidade no seu tratar com as coisas. Quando eles chegaram aqui, eles ficaram chocados. Eles falaram, como é que um homem branco, europeu, está casado com várias índias? Isso não pode, isso pode. Só que o João Ramalho, ele era amigo dos índios e ele falava, inclusive, a língua tupi. E aí você tem o primeiro registro de política aqui em São Paulo, porque basicamente eles se convenceram de abrir uma exceção para o homem que tinha várias esposas índias, para ele fazer o meio de campo e criar algum tipo de relação com os indígenas daqui. E São Paulo foi fundada em 1553, justamente no Triângulo Misterioso, né? O pessoal diz que tem uma espécie de Feng Shui aqui, que é basicamente a Catedral da Sé, né? Ela é perto do Marco Zero, o Largo São Francisco e o Pátio do Colégio. E lá foi criado o primeiro colégio jesuíta do Brasil, o Pátio do Colégio, e começou-se então a história de São Paulo. E uma coisa interessante de pontuar é que todo mundo lembra de São Paulo como uma cidade grande, né, cheia de gente. Na verdade, aqui nunca foi tão grande. Aqui sempre foi um centro de escambo, um centro de cruzamento de culturas diferentes, pessoas que vinham de diversos lugares, um centro de comércio. Mas São Paulo só cresceu mesmo na Era do Café, depois do século XVII. Né? Inclusive, o grande desenvolvimento de São Paulo veio na primeira metade do século XX e depois, com a ideia de que São Paulo tinha que parar de crescer, se criou o primeiro plano diretor e aí foi só ladeira abaixo. Exatamente, para tentar frear, né, o desenvolvimento da cidade, a contramão do mundo. Gostou da historinha? Muito bom. Então, assim, eu não aprendi isso, acho que nem na escola. Pois é. Né? Então, isso daqui não é nem um vídeo de campanha, gente. Isso aqui é um vídeo didático que eu vou pedir até para vocês compartilharem, para que a gente consiga resgatar a história, né? Porque a gente não consegue construir o futuro se a gente não sabe da nossa história, não é mesmo? Exatamente. Olha só, você que acompanha o meu trabalho, você que gosta do meu trabalho, você que olha para mim e fala, pô, Arthur, eu me sinto representado por você.
Em São Paulo, você tem candidata. Em São Paulo, para vereador esse ano, é Amanda Vettorazzo 44333. É como se eu estivesse lá. Na Amanda eu confio e eu quero de coração que ela ganhe essa eleição. Conte comigo, Arthur. Valeu.